Né? E daqui a pouco você vai estar pertinho da gente aqui, né? Então, quem sabe Deus É não verdade. providencia aí alguns intercâmbios, né? Com certeza. É um prazer estar com vocês. Vocês são mais que bem-vindos aqui com a gente aqui. Eu não sei o quanto vocês conhecem, o quanto o Pedro fala do que a gente tem aqui de trabalho. A gente tem um grupo de brasileiros que são de várias denominações e a gente acabou se juntando pela vontade de Deus aqui e Sim. já tem esse projeto, já vai para o quinto ano e, e graças a Deus, Deus tem abençoado muito a vida de cada um de nós aqui. O que a gente faz que eu diria o carro-chefe, ou a coisa que Deus nos chamou a atenção, né? O estudo da palavra. Então a gente se reúne para estudar e Deus tem mostrado cada vez mais que isso é um propósito dele para cada um de nós, principalmente por conta dos diversos backgrounds aí das pessoas. Então a gente acaba vindo junto como corpo, né? Como família, para estudar junto e entender junto o que Deus quer falar individualmente, mas também como igreja, né? E, e a gente está agora nesse ano, iniciamos esse ano numa série de estudos no livro de João, que o Evangelho é maravilhoso, né? João tem um ponto de vista bem peculiar. Eu estou estudando porque esse final de semana eu fui chamado também para levar uma mensagem e também no livro de João, e Deus é tão maravilhoso que eu lembro que quando a gente estava estudando Hebreus, eu tinha sido convidado para também levar uma mensagem em Hebreus, e agora é João, e surgiu a mensagem em João também. Então, Deus tem falado por João na minha vida e na vida dos nossos irmãos aqui. E eu estava lendo, né, que Calvino dizia uma coisa, que os outros evangelhos, eles tendem a mostrar Jesus no corpo, né, como corpo, mas João mostra a alma, né? Mostra Jesus no coração, né? Pelos relacionamentos, pelo trato. Hum. E é um evangelho muito lindo e a gente tem tido agora alguns estudos já, paramos aí no capítulo 4 onde você continuou, passei o texto, né? Então é isso. Então a gente se reúne para estudar, para aprender juntos e, obviamente, todas as outras coisas são acrescentadas. Então Deus acrescenta os ministérios, né? Irmãs que cuidam das nossas crianças, os homens que cuidam dos estudos juntos comigo. E a gente tem. Semana passada tivemos um culto de celebração lindo pro irmão Pedro e Priscila. Então Deus vai adicionando as outras coisas que alegram o coração, né? E temos agora irmãos que estão mais longe, né, nos campos, né? Então temos vocês, temos contato com outros irmãos que estão na Espanha, até mesmo no Brasil, o que é uma bênção. Tudo isso Deus vem só adicionando, né? Só alegrando os nossos corações. Então esse é um pouquinho do Mitel, um pouquinho do que a gente faz aqui. E se você me permite, eu vou orar agora para a gente iniciar. E daqui a pouco o Pedrão chega também. O Isaac já está aí. Boa noite, Isaac. Boa noite, Isaac. Boa noite, meus irmãos. Estou aqui com a família inteira, na verdade. Oi, Lô, boa noite. Então depois você se arrumar aí, você abre essa câmera para a gente ver, hein? Sei que você está penteando o cabelo ainda. Tá. Isaac está se preparando, né, Regis? Não, Christian, é que o Isaac é o nosso galã aqui. Então, quando ele aparece, ele Ah, tá. Aí, Regis, ó. Vamos orar então, meus irmãos. bem. Pai amado, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E, em especial, te agradeço pela vida do nosso irmão Christian, Pai, que aceitou a missão que é dada por Ti, ó Pai, para nos abençoar com a Tua palavra, ter esse momento de comunhão conosco, Senhor. Senhor, seja feita a Tua vontade em primeiro lugar. Bem. Trabalhe no coração de cada um de nós aqui aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Nós sabemos o quanto dependemos, ó Pai, da ação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Não há nada em nós, não há vontade, não há desejo, Pai, se não vier primeiro de Ti, Senhor.
Por isso nós te pedimos, Pai, que nos ajude com teu Santo Espírito a te buscar, a te conhecer, ó Pai, através do estudo da tua palavra. Abençoa essa noite, abençoe, Pai, a vida dos nossos irmãos que não puderam estar aqui, ó Pai, que eles possam estar onde estão agora, Pai, sendo alcançados por Ti em oração. Abençoa, Pai, também aqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade nessa hora, Pai. Sabemos que temos aflições e muitas vezes nos sentimos abalados, ó Pai, mas temos que ter perseverança no Senhor, porque tua palavra diz que tu tens a vontade boa, perfeita e agradável para nós, Pai. Que nós aprendamos nesses momentos a confiar em Ti, a descansar, Pai, descansar em Ti, Senhor Deus, sabendo que Tu é o provedor, Tu é o Senhor de todas as coisas e todas as coisas são para a Tua honra e glória. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecendo por esse momento. Amém. Meu irmão Christian, a palavra é tua, o momento é compartilhamento teu. Deus te abençoe. Amém, amém. Só para mim entender, da outra vez quando eu estava junto com vocês, é exatamente o mesmo grupo ou tem alguém novo assim que eu preciso me apresentar? É o mesmo grupo, mas a gente sempre tem gente nova. Acho que aqui agora tem só um grupo mais reduzido, então acho que, Regis, você estava na última vez, não estava? Acho que todos nós aqui estávamos contigo, acho que Felipe e Ju também, Isaac com certeza. Mas sim, é um grupo que tem, eu diria, Deus tem mantido aí um core, né? Um grupo de pessoas que estão já há um tempo, mas os outros estão sempre trocando, né? Acho que essa dinâmica de um povo vivendo fora da sua terra, né? Então... É essa a realidade mesmo. É. Bom, de qualquer forma, meu nome é Christian, a Paula deu uma saidinha, já volta, tá? Minha esposa Paula, nós temos a nossa filha Bianca, que tem 16 anos, e nós, na verdade, agora estamos encerrando um ciclo, né, de 8 anos na Sérvia. Nós chegamos na Sérvia em 2014, um chamado de Deus, depois de orar por 12 anos para chegar na Sérvia, né? E sem saber o que ia acontecer, sem falar a língua, e de repente nós meio que caímos de paraquedas lá para um pedido de socorro de um pastor sérvio, e com esse pastor a gente trabalhou esses 8 anos. Foi 1 ano na primeira cidade que nós moramos, onde ele tinha começado a igreja, mas ele estava passando por um momento muito difícil de crise ali, e nós o apoiamos até ele ser fortalecido e retomar o trabalho. Depois nos mudamos para uma cidade mais próxima de Belgrado, onde nós implantamos a igreja, e ali trabalhamos esses outros 7 anos. Foi um tempo bênção de Deus, porque nós trabalhamos com um povo que nunca tinha escutado falar o evangelho, essa é a realidade. Pessoas que nunca tinham tido contato com uma Bíblia. A religião predominante na Sérvia é a religião ortodoxa. Peço perdão para aqueles que já ouviram essa história, só para alguém novo que ouvir depois no YouTube também entender. A igreja ortodoxa, ela praticamente proíbe as pessoas de ler a Bíblia, de ter esse contato com a Bíblia. Então, e na igreja ortodoxa mesmo, nas missas da igreja ortodoxa, não é feita nenhuma leitura da Bíblia, nenhum estudo bíblico. São apenas alguns cânticos que são entoados numa língua antiga, onde as pessoas nem entendem, é a língua eslava antiga. Ou seja, ninguém conhece nada. Quando nós começamos a pregar o evangelho naquele lugar, as pessoas não tinham ideia do que nós estávamos falando, tudo era novo. Então era uma surpresa. Nos primeiros cultos eu fui pregar sobre Davi e Golias, e como nós conhecemos, nós contamos sempre essa história meio por cima, assim, e disse, vocês conhecem essa história? Ninguém tinha escutado falar quem era Davi, quem era Golias. Então, ali eu entendi, então tem que voltar aqui. Eu voltei, fiquei 1 ano só pregando sobre Jesus, usei muito o livro de João. O livro de João é fantástico, realmente, para apresentar a pessoa de Jesus. E toda pregação era algo novo. Eu pregava sobre salvação, a pessoa, é verdade, eu posso ser salva, Jesus me salva. Aí no outro eu pregava sobre justificação, a pessoa, eu sou justificada, Jesus já pagou o preço do meu pecado. Então sempre era algo novo, assim, tudo que era ensinado era algo novo. Então foi algo fantástico, assim, que nós experimentamos naquele lugar. Algo que nós ouvíamos falar, mas às vezes a nossa mente, principalmente para nós brasileiros, não consegue entender isso. Porque a gente está cansado de escutar, tem
culto na televisão, no rádio, tudo que é lugar, gente nas esquinas, entregando folheto. Então, quando a gente fala de um lugar onde as pessoas nunca escutaram a história de Jesus, nossa mente não consegue entender isso. E isso é o que nós vivemos, esses 8 anos ali na Sérvia. Quando, há 2 anos atrás, Deus começou a falar no meu coração, o tempo de vocês está acabando, o de vocês está acabando. E a igreja já estava implantada, a igreja que estava funcionando, graças a Deus, crescendo. E eu comecei a orar a Deus, mas Deus, como assim está acabando nosso tempo? O que nós vamos fazer? Nós viemos para cá, primeira intenção do nosso coração é se tiver que morrer aqui na Sérvia, nós vamos morrer, não vamos viver a vida toda aqui. Mas foi começando a falar forte no meu coração e eu disse, Deus, mas então eu preciso de pastor, eu preciso de alguém que venha para cá, eu preciso de tantas coisas que eu via que era necessidade ainda da igreja. E sabe que uma a uma Deus foi suprindo, Deus levantou um pastor sérvio para estar lá, que é o que todo missionário sonha, né? Ter um pastor local, porque não importa quantos anos você vive na nação, você nunca vai ser um local, você nunca vai tocar da forma como um local toca no coração do povo, que entra dentro das casas, que está junto com as famílias, que conhecem só pela fisionomia. E hoje, graças a Deus, o pastor Daniel, um pastor local, assumiu a igreja lá, a igreja está crescendo. Claro, passou por esse tempo de pandemia, que foi tão difícil. A pandemia na Sérvia foi extremamente rigorosa. A gente ficou quase 1 ano trancado dentro do apartamento, de não poder sair para a rua, de só sair no mercado, na farmácia e ter que voltar. Então, ficou quase 1 ano com a igreja fechada, os cultos apenas online. Mas, graças a Deus, agora, aos poucos, está retomando os trabalhos, os projetos. A gente está recomeçando agora o projeto com as crianças lá, de turno inverso. As crianças vão passar um turno na escola, depois outro turno na igreja, onde vão aprender a palavra de Deus. Então, graças a Deus, assim, a igreja na Sérvia está crescendo, queridos. Eu sei que vocês têm oraram por nós, oraram pela igreja na Sérvia, e nós queremos, em primeiro lugar, aqui apresentar nossa gratidão a vocês, gratidão pelo investimento de vocês e saberem que a igreja na Sérvia está crescendo. E a pergunta para Deus, e agora, Deus, o que nós vamos fazer? E eu tinha sempre um sonho no meu coração. Eu pensava, nós precisamos de uma base aqui na Europa, onde possa receber os brasileiros, possam dar esse treinamento e possam espalhar, né? Graças a Deus, Deus nos deu muitas conexões durante esses 8 anos na Europa. E, inclusive, com vocês, foi a porta que Deus abriu, assim. E essas conexões, assim, a gente recebe muito pedido de ajuda. A gente precisa de alguém que venha para cá, alguém que nos auxilie. Igrejas que não têm pastores. E nós sempre oramos, Deus, nós queremos uma base, nós queremos uma base. E, nesses últimos 2 anos, Deus tem colocado isso no nosso coração, de montarmos uma base, e claro que o local hoje mais fácil para receber brasileiros e dar esse treinamento, e até na questão financeira, porque não há dificuldade de trabalhar, é Portugal. Então, nós estamos nos mudando para Portugal, a partir agora de junho, nós estaremos morando lá com essa intenção. A gente, claro que vai estar trabalhando para a igreja portuguesa lá, claro que a gente vai estar querendo investir no país, mas também vamos continuar olhando para as nações, vamos continuar olhando para a Sérvia, vamos continuar olhando para o leste da Europa, toda essa necessidade, essa guerra que está acontecendo, muitos contatos nós temos lá e queremos estar sempre indo lá, e quem sabe com essa base, já levando missionários para ficar nesses lugares. Então, esses são os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Continuamos com missões queimando, viemos no Brasil e queremos já em algumas igrejas já colocando esse projeto, quem sabe um futuro breve já está levando gente para lá, para estar espalhando pelas nações. Amém? Só um pouquinho para vocês entenderem quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Fiquei muito feliz em poder compartilhar. Eu amo muito o livro de João, realmente amo demais, vejo muito isso, essa questão de Jesus se apresentando de formas diferentes. Quando a gente pega ali o livro de João, basicamente cada capítulo ele se apresenta de uma forma, né, que nos impacta, que quebra a religiosidade, que quebra o nosso paradigma, a forma quadrada de enxergar, né? E nesse livro de João, capítulo 4, esse texto,
Eu não sei como é que a gente faz, se a gente lê todo ele, se já leram, como é que funciona o estudo de vocês. Se o irmão conduzir, a gente... Tô falando, né? A gente Tá. avisa ao longo da semana, então todo mundo tem o texto que vai ser estudado. Alguns de nós aqui já lemos e estudamos juntos, mas o que a gente quer ouvir é o que Deus tem colocado no coração do irmão, porque é sempre algo novo e fresco, né? Então, Então vamos ler de novo, não tem problema, né? Vamos. João capítulo 4, a partir do qual versículo? A partir do 27, né? Do 27 em diante. 27. Tá, do 27 ao 38, né? Foi isso? Isso. Tá. Então, diz assim, na minha versão aqui está assim: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, e que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar de onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Esse texto, gente, é um texto maravilhoso. Creio que na última vez vocês já falaram, né, sobre a mulher samaritana, mas ela quebra aqui um pouco da religiosidade, ela quebra um pouco desses paradigmas, a forma de como o povo naquela época via. Em primeiro lugar, porque eles não gostavam dos samaritanos. Em segundo lugar, porque Jesus estava falando com uma mulher. Mas tudo isso creio que vocês já viram no último estudo. Eu quero me focar aqui em alguns pontos que eu achei interessante demais, que é esse do versículo 32, que Jesus fala: mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Parei para analisar sobre o que Jesus estava falando ali, né? Quando ele fala sobre comida, quando ele fala sobre alimento, ele está falando sobre uma necessidade que o nosso corpo humano tem, né? Quando ele fala para os discípulos: uma comida eu tenho que não é a mesma, o que vocês não entendem, o que vocês ainda não conheceram. Jesus está falando de algo um pouco mais profundo do que uma alimentação que apenas supre a nossa necessidade, os nossos nutrientes. Mas, quando a gente analisa outros textos que falam também sobre alimentação, ele diferencia de uma forma, a Bíblia diferencia de uma forma tão interessante, né? A gente pega outros versículos do Novo Testamento, se refere à palavra de Deus, principalmente, se não me engano, lá em 1 João, que ele fala lá para os filhinhos que se alimentam do leite, algo que é para um bebê, leite. Um bebê, ele não se alimenta de algo sólido. Aqui, para a mulher, ele começa falando de uma água viva, que se ela bebesse, não teria mais sede. Mas para os discípulos que já estavam andando com Jesus há um pouco mais de tempo, talvez eles não entendessem dessa forma. Eles precisavam de algo mais sólido. Então, a Bíblia ela começa a diferenciar, assim, e nos mostra um pouco sobre crescimento, né? Uma pessoa que recebe Jesus num dia,
ele não vai conseguir ter um entendimento de algo da palavra de Deus quando Jesus fala aqui, ó, o alimento que vocês ainda não conhecem, porque a pessoa não vai ter não consegue ter um entendimento da palavra de Deus, de repente a pessoa se converte, no outro dia ela, agora eu preciso pensar, analisar, cada passo da minha vida eu vou seguir segundo o que Deus quer. Não, esse crescimento é aos poucos. Para aquela mulher, talvez naquele momento foi apenas uma água. Mas para os discípulos que estão andando já há mais tempo com Jesus, ele já fala de um alimento, que é conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus tinha. Jesus deixa muito claro isso para ele. Um alimento que uma comida tenho para comer que vocês ainda não conhecem. Versículo 32. Então, cada indivíduo nesse discipulado, ele tem o seu tempo, ele tem o seu crescimento. A nossa vida com Deus não é como a nossa vida natural, né? Não é uma coisa, eu tenho 30 anos de cristão, então eu já sou um adulto que entende todas as coisas. Não, eu posso frequentar a igreja há 30 anos e continuar me alimentando de algo raso, não conseguir me aprofundar, eu posso continuar me alimentando de leite a vida toda, porque isso é uma questão de discipulado, de discipulado, decidir ser discípulo de Jesus, né? De eu ter sede da palavra de Deus, de eu conhecer, de eu buscar fazer a vontade dele. E Jesus, como filho de Deus, ele deixa isso muito claro, que para ele, a gente não tem como comparar Jesus com qualquer ser humano, né? Então, ele é quem mais entendia isso, por isso que Jesus disse, eu me alimentei aqui de algo um alimento que vocês ainda não conhecem. Por quê? Porque isso não supria, talvez não o físico dele, né? Como os discípulos ficaram pensando assim, eles até falaram, tá, mas alguém já trouxe comida para ele? Será que alguém veio aqui? Não, eles não conseguiam ter esse entendimento de que o alimento dele supria não físico, mas a alma, o espírito, esse alimento espiritual. Gente, é tão interessante porque é a mesma necessidade que o nosso corpo tem do alimento físico, o nosso espírito tem desse alimento espiritual. Se nós ficarmos 2, 3 dias sem comermos, a gente já começa a passar mal, né? Dor de cabeça, começa a ficar enjoada, a pessoa já começa a ficar meio verde. Sabe que espiritualmente é da mesma forma. Se nós ficamos vários dias sem nos alimentarmos, sem buscarmos a Deus, espiritualmente a gente começa a ficar fraco. Espiritualmente a gente começa a passar mal, a ter dúvidas. Espiritualmente a gente começa a questionar, a permitir que o inimigo coloque dúvidas no nosso coração e nós começamos a aceitar essas dúvidas, porque essa é a realidade. O inimigo sempre vai tentar colocar dúvida no seu coração, mas se você está fraco espiritualmente, você começa a alimentar essas dúvidas. Realmente, será que é isso? Será que Deus é tão bom? Será que não foi? Ele sempre tentou fazer isso, desde lá do tempo de Adão e Eva, né? Quando ele diz para Eva, será que Deus é tão bom? Será que ele falou toda a verdade para ti? Será que esse fruto verdadeiramente não vai te fazer bem? Será que é porque ele não quer que você seja como eles? Então, essa é a artimanha dele. E a questão da forma como nos alimentamos é que vai mostrar, é que vai ser a nossa resposta diante dessas questões, né? Então, quando Jesus começa a falar aqui sobre esse alimento que ele come, que os discípulos ainda não conheciam, iriam conhecer mais para frente, era sobre isso que ele estava falando. Desculpa, eu falei 1 João, é 1 Pedro, se eu não me engano, que Pedro fala lá sobre o alimento, né? Sobre o leite materno, o genuíno leite espiritual. Depois, seguindo, qual foi o outro texto? Versículo 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Os discípulos até estavam oferecendo comida ali para Jesus. E a resposta de Jesus fica essa impressão disso que nós estávamos falando, né? Deixa muito claro sobre esse alimento espiritual. Jesus havia esclarecido para eles que a comida
que ele buscava não era comida natural. Tudo isso como nós vemos ali no 32. Jesus até explica para eles que o tipo de comida que ele tinha em mente deixava plenamente perfeito, né? Supria as necessidades. A comida que era fazer a vontade do Pai Celestial. E que ele fala nesse texto aqui, realizar a obra de Deus. Essa questão da obra de Deus é bem interessante, né? Porque quando a gente pensa assim na comida, a gente, como eu acabei de me referir, a gente pensa muito no que está nos alimentando, né? Essa necessidade que nós temos de buscar a Deus. Mas nesse versículo 34, ele fala não em receber. Interessante que eu achei esse texto aqui, porque ele não fala em receber, mas ele fala em realizar a obra de Deus. Isso fazia parte da alimentação. Quer dizer, quando nós chegamos a um ponto de crescimento, nós não pensamos apenas em receber, nós começamos a pensar em dar. É quando nós damos que nós estamos nos alimentando. Esse texto me lembra muito depois de Efésios 2:10, capítulo 2, quando fala lá que a salvação não vem de obras. Até deixa eu abrir esse texto aqui. Efésios capítulo 2. No versículo 8, desculpa, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A gente, normalmente, esses dois versículos a gente conhece bem, né? Que a gente sempre fala, salvação não vem de obras, vem da fé. Mas olha que interessante que Paulo escreve em Efésios no versículo 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pela graça, pelas obras, desculpa, não somos salvos pela... obrigado, amor. Nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas boas obras, mas Paulo diz aqui, né? As boas obras têm que nos acompanhar. Deus preparou elas para que nós andássemos nela. Então chega o ponto que nós crescemos em Deus, que o nosso alimento é quando nós fazemos, quando nós damos, quando nós estendemos a mão, quando nós ajudamos. É aí que nós somos alimentados. Gente, confesso para vocês que eu já tinha lido esse texto, não sei, umas 20, 30 vezes, mas desta vez, quando eu estava estudando hoje pela manhã, isso me saltou aos olhos assim, de uma forma interessante demais. Como é esse crescimento, né, com Deus? Porque no início, realmente, a gente pensa apenas em nós, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso me alimentar, eu preciso me cuidar, eu preciso... Mas chega um ponto do crescimento que Deus olha para nós e diz, beleza, agora é tua vez, cara. Vai lá e reflete a minha luz. Vai lá e reflete a minha glória. Tá na hora de tu te mexer agora. As boas obras têm que fazer parte do teu dia a dia. Não que tu vá fazer algo para que alguém esteja olhando, para alguém esteja vendo, ao contrário, porque a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não veja, mas tá na hora de agir, cara, tá na hora de te mover, tá na hora de ser o diferencial. É aí que nós começamos a nos alimentar, quando nós já somos adultos, quando nós fazemos. E quando a gente olha esse texto, é muito claro que os discípulos não tinham entendido isso, né? Porque eles estão chegando ali em Samaria, eles não gostam daquela região, eles não gostam dos samaritanos, eles deixam Jesus ali e vão comprar algo para se alimentar, e eles vão ali na hora do sol do meio-dia, uma hora que o sol é muito forte, talvez não sei se eles pensaram exatamente isso, mas é uma hora que não tem ninguém nas ruas, talvez para não... andando de cabeça baixa, tentando não encontrar muitos samaritanos, para pegar o pão e poder voltar rápido para sair da cidade. Ou seja, eles não entenderam ainda aquele propósito. E, de repente, Jesus encontra essa mulher que também estava andando meio escondida, uma mulher que
já tinha tido 5 maridos, o que ela estava agora nem era marido dela, que também estava talvez andando meio cabisbaixa, e Jesus, nesse encontro, apresenta essa água viva para ela. Aquilo que era para os discípulos fazer, serem sal, serem luz, ser a diferença, andar nas boas obras, não estava sendo feito. Mas quando aquela mulher recebe essa palavra, a gente leu aqui nesse texto, né, que ela sai gritando pelas ruas. Algo diferente acontece com ela, algo diferente toca o coração dela, algo que vem e realmente muda a realidade daquela mulher de tal forma que ela abandona os cântaros. A Bíblia diz aqui nesse texto que a gente leu que ela deixa tudo de lado e sai gritando pela cidade. Aquilo que era para os discípulos fazerem, aqueles que já estavam andando com Jesus há algum tempo, eles não fizeram. Mas essa mulher fez. Essa mulher foi exatamente o que ela fez. Ela saiu dizendo, olha, teve um homem aqui que revelou quem eu sou. Esse homem que é o Messias, o filho de Deus. E é tão interessante que a Bíblia diz que as pessoas vieram para saber do que ela estava falando, vieram para conhecer esse Jesus, vieram para... Porque algo aconteceu com aquela mulher e o que ela estava falando mostrou a realidade, realmente, do que ela estava vivendo naquele momento, que as pessoas saíram das suas casas, da cidade, para ir até Jesus. A pergunta que eu parei para me fazer no momento foi, será que eu estou como essa mulher ou como os discípulos? Que era para eles, era a função deles fazerem isso, mas eles não fizeram, estavam andando de cabeça baixa. Quantas vezes nós estamos andando de cabeça baixa, né? Quantas vezes a gente está, talvez, preocupado com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com tudo que tem acontecido, as lutas que temos passado, e nada disso é errado na gente. Mas quando nós focamos apenas nisso, no nosso eu, é muito difícil eu ver na minha frente alguém que está passando por uma necessidade, alguém que está com um problema, alguém que precisa de um amigo, alguém que precisa... alguém só para abrir o coração, um ombro para chorar. É difícil, porque eu estou olhando para as minhas necessidades, para os meus problemas. Os discípulos estavam olhando para o orgulho deles, para eu não quero falar com os samaritanos, eu não quero ter esse contato, até um certo preconceito, né? E aquela mulher que, naquele momento, conheceu Jesus, ela se abriu para mostrar isso, para ser esse referencial, para ser essa luz, ser essa diferença e fazer aquilo que era para os discípulos estarem fazendo. Então, gente, deixa eu voltar aqui para Mateus 4. Então, a gente deve se perguntar, a vontade de Deus é andar em boas obras. De novo eu friso, não que eu tenha que mostrar isso para alguém, é entre eu e Deus. Mas conforme a gente leu aqui em Efésios, isso deve nos acompanhar. Nós, como cristãos, uma forma como nós alimentamos é assim, é olhando para o próximo, é ajudando, é sendo luz, é sendo referencial, gente, todas essas questões. Então, dessa forma, nós estamos vivendo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sendo a diferença, nós estamos vivendo o propósito que Deus tem determinado para nós e nos alimentando. Amém? Estamos todos juntos? Depois do versículo 35, eu achei também bem interessante, que Jesus usa um referencial ali de plantação, né? Não sei se os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, mas quando Jesus usa esse referencial, meio que deixa claro para eles. Ele pergunta, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Esse é um ponto da conversa de Jesus ali com os discípulos que é interessante demais. Ele deixa claro que os discípulos não tinham entendido ainda o que era o alimento que ele estava se alimentando, né? E eles, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, eles precisavam entender esse propósito que estava sendo ensinado para eles, o propósito que Deus tinha para a vida de cada um deles. E não era essa de ficar andando
de cabeça baixa, de entrar escondido na cidade, pegar um alimento e sair. Não, é muito claro que não era isso. E Jesus aproveitou essa oportunidade de tudo isso que aconteceu para mostrar para eles, olha, não andem de cabeça baixa, ao contrário, levante os olhos de vocês, vejam os campos, olhem para Samaria, olha o que está acontecendo aqui. Uma mulher apenas que foi falado e, de repente, uma grande multidão veio até Jesus. Olhem para os campos aqui, ó, estão brancos. Vocês sabem muito bem olhar para uma plantação e dizer, ó, ainda falta 3, 4 meses para a colheita. Então, dessa mesma forma, olhem agora para cá. Veja o que está sendo feito. Uma semente que foi lançada através dessa mulher e todo o fruto que está sendo colhido disso. Isso a gente pode trazer de forma tão clara para a nossa realidade, né? Novamente, volta àquela questão, não ficar olhando para nós, para os nossos problemas, até mesmo, às vezes, a gente fecha, né, o nosso grupinho, essas são as pessoas que têm andado junto aqui. Não, Jesus diz, levantem os olhos, olhem os campos que estão brancos e prontos para a ceifa. A gente não tem esses olhos espirituais para saber quem está e quem não está, né? A gente sabe que as pessoas vivem no mundo hoje, principalmente na Europa, que o pensamento das pessoas é que hoje a religião ela é ultrapassada. As pessoas têm isso, é muito claro isso na Europa hoje. A pessoa religiosa é uma pessoa quase doente da cabeça, porque não tem mais como, nos dias de hoje, pensar sobre isso. Mas a realidade são pessoas que nunca tiveram contato com Deus. São pessoas que nunca, olha, eu posso dizer assim, nunca escutaram o evangelho verdadeiro. O que elas acham que é religião não tem nada a ver com o que nós vivemos. Nós não vivemos essa religião que eles pensam que nós vivemos. Nós vivemos algo vivo, nós experimentamos Jesus a cada dia, nós temos transformações, ou Jesus toca nas nossas vidas de tal forma a cada dia que nós vivemos algo vivo, não a religião que eles acham algo antigo e arcaico. Só que essas pessoas, elas não vão mudar a mentalidade delas se não for através do que nós vamos passar para elas. Seja através daquilo que nós vamos falar, ou através das nossas vidas, do testemunho da nossa vida. Não existe uma outra forma. Não existe uma outra forma. Não vai descer um anjo do céu lá e, de repente, falar para ela, não, isso que tu pensa é errado. Eu quero que tu tenha uma vida com um Deus que é vivo. Não vai. É através de vocês e de mim. É o nosso papel. Então, quando Jesus diz para os seus discípulos lá, levantem os olhos e vede que os campos estão brancos, é a mesma mensagem que nós temos para nós nos dias de hoje. Olhem ao redor de vocês. Olhem quantas pessoas nos cercam no dia a dia, né? No trabalho, na faculdade, nossos vizinhos, nossos amigos. Quantas pessoas que não conhecem a Cristo e que não vão conhecer se nós não formos esses agentes de transformação. Está nas nossas mãos. Gente, quando li hoje de manhã esse texto, meu coração queimou. Eu disse, eu quero aprender a olhar para os campos e ver, cara, os campos estão brancos, está na hora da ceifa. Se passar 3, 4 meses, gente, um campo que está pronto para ceifar, se tu deixar passar, sabe o que acontece? Tudo morre. Tudo vai morrer. O tempo da colheita é o tempo certo. Para isso, a gente precisa ficar com os nossos olhos atentos, levantar as nossas cabeças, estar sensível àquilo que está acontecendo ao nosso redor e que na hora certa a gente possa entrar realmente para ceifar e tirar aquela vida das mãos do inimigo, do inferno, levar salvação, levar uma transformação, levar uma mudança para aquela pessoa, assim como essa mulher samaritana viveu uma experiência parece tão breve, né? Mas que foi aquilo gerou uma transformação nela que ela precisou sair gritando pelas ruas da cidade. Isso só vai acontecer quando nós decidirmos ser esses agentes de transformação e levantar os nossos olhos. Então, esse texto é fantástico, gente, lindo demais. Reacendeu uma chama no meu coração e eu espero
ter passado um pouquinho também para vocês dessa chama e que a gente venha realmente levantar os nossos olhos, ver os campos que estão brancos e sermos trabalhadores da seara junto com Cristo. Amém? Demetrios. Amém, Christian. Obrigado pela palavra, meu irmão. E é um pouco assim mesmo que acho que a gente se sente, né? Quando Deus fala ao nosso coração, né? E eu gostei muito quando confesso que eu não tinha visto essa perspectiva, né, desse alimento nessas ações, né? E ela faz todo sentido. Glórias a Deus por isso, né? Porque de fato, né, quando nós estamos lá na vontade, no centro da vontade do Senhor, né, abrindo mão do nosso eu, né, nos esvaziando para ser enchido pela vontade de Deus, é nessa hora que somos alimentados, né? É nessa hora que somos alimentados, né? O alimento que faz toda a diferença na vida do crente, né? Quando a gente está ali sendo usado pelo Senhor. E eu concordo com você bastante. A gente precisa parar e aprender a não olhar apenas para a gente, né? Para nós, assim como os discípulos buscando um alimento, né? Uma coisa mais imediata, né? Mas a palavra de Deus diz que a nossa morada não é aqui, essa é uma morada transitória, né? A nossa cidadania não é desse plano, né? Então nós também temos que olhar, né, para o alimento que não é daqui, é um alimento espiritual, né, que é a palavra de Deus, que é fazer a sua vontade, que é ser luz e sal, né? Então eu agradeço a Deus pela vida do irmão, fico feliz de saber que essa chama reacendeu no seu coração. Ela sempre esteve lá, mas Deus talvez precisasse botar um pouquinho mais de gás e que o irmão faça da sua vida, né, um ministério para a honra e glória do nosso Senhor. E no que o irmão precisar, o irmão tem já uma base aqui na Europa, né? Amém. A gente vai estar feliz de poder ajudar o irmão e participar desse trabalho. E aí, vou abrir para os outros irmãos também, se vocês quiserem comentar, compartilhar com o Christian. Pedrão também, se for cantar, hein, Pedrão? Não foge não, hein? Eu peço, Senhor, esse coração para mim, para todos nós, de enxergar que esse fazer, né, tá ligado à obediência também, à busca, né, da vontade dele, né, ver essa vontade que é boa, perfeita e agradável e desejar saborear ela, né. Peço esse coração, Senhor, porque a gente sabe o quão maravilhoso é a, o espalhar do evangelho, né? A gente recebeu o evangelho, isso foi para nossa salvação, e a gente pensa assim, o que mais a gente pode desejar para uma pessoa, né? Não tem nada melhor para desejar para uma pessoa, a não ser que ela conheça a Cristo, né? Então a gente fica muito com esse desejo. É uma batalha muito grande, né? Muitas vezes a gente fala do Senhor com timidez e fica aquém, não dá uma mensagem completa e continua, aí, pelo menos aqui, né? Continua essa atmosfera que o irmão falou, né? De uma coisa ultrapassada, a gente não passa essa barreira. A gente fala algo de Cristo, que a gente é cristão, e continua essa impressão de que somos antiquados, né? E muitas vezes a gente fala na intrepidez da carne também, né? A gente dá uma mensagem completa, fala bastante, depois a gente se sente ridículo, né? Porque talvez a gente tenha passado do ponto que o Senhor queria. Então, muitas vezes que eu passo por isso, eu vejo é porque os olhos estão voltados na pregação em si, né? E não uma atenção na vontade do Senhor, né? Um amor pela vontade do Senhor. Então, eu peço ao Senhor mesmo que deixe cada vez mais claro essa vontade dele para nós, né? Que possamos amar e crescer no conhecimento para a gente pregar o Evangelho da maneira que ele quiser, né? Nessas situações e nos posicionarmos nessas batalhas, né? De forma com discernimento, compartilharmos. Como o irmão disse, né? Às vezes é só com a vida, às vezes é com palavras também, mas é uma batalha, né, irmãos? E pegando o gancho no que você falou, Regis, e no que o
Christian também comentou ali, né? Sobre a perspectiva dos discípulos, né? De fato, eles estavam ali num lugar onde é bem provável que eles não imaginassem, né? Que Jesus faria a obra ali, né? Vindo do background deles, judeus, né? E alguns deles eram, inclusive, discípulos de João, que estavam ali juntos. Então, eles imaginariam, né? Poxa, não, a gente vai pregar para os judeus. Aqui não é um ambiente onde Cristo vai, que o Messias, né? Aqui não é um ambiente, isso aqui não é o lugar, né? E a gente hoje talvez faça muitas vezes, né? Na nossa vida a gente faz a mesma análise, né? Ah, poxa, mas não é essa pessoa que eu vou falar, ou esse não é o momento, né? A gente faz esse mesmo julgamento. E não é isso que a gente vê em Cristo, né? Cristo pegava as oportunidades ali que a gente nem imaginava. Tanto é que os discípulos eles ficam impressionados com vendo Jesus falando com a mulher samaritana. Mas não só isso, eles ficaram impressionados em Jesus receber Nicodemos, eles vão ficar impressionados com Jesus curar no sábado, eles vão ficar impressionados com Jesus entrando no templo e expulsando os mercadores. Por quê? Porque, na verdade, é como você falou, né? Nós olhamos de forma limitada, forma padronizada, como o Regis estava falando, a gente tem essa dificuldade de levantar os olhos, né? Olhar com os olhos do alto, né? E os olhos do alto são os olhos do Senhor, os olhos que são humildes, são olhos que buscam de fato a salvação do perdido, independente da condição do perdido, né? Então, muitas vezes a gente traz para a nossa vida hoje, né, esse olhar que é muito preso à carne, né? A gente sabe o momento, a gente sabe quem, o que falar, e no fundo nós não sabemos, né? A gente sabe que nós não sabemos. Então, muito bom o ponto colocado, Regis, muito bom, Christian. Obrigado. Eu gostaria de comentar mais algo, irmãos, também, que veio nessa madrugada também, Salmos 81, versículo 10, que nesse sentido de que a gente pensa muito, né, na situação, e às vezes a gente acha que, até pela resposta da outra pessoa, já aconteceu de eu pregar para uma pessoa, e ela falou assim, não vem falar disso, não vem falar de Deus para mim, não vem falar de Cristo para mim, não, na hora, assim, na lata. Então, carnalmente, você pensa assim, nossa, isso tudo errado, né? Mas aí, depois de um mês, aquela pessoa suplica para saber mais do Evangelho. Então, quem é que fez? Foi Elohim ou foi o Espírito Santo? Né? Então, talvez a gente fala do Evangelho, na hora a gente pode ser até esbofeteado, né? Mas o Espírito Santo vai trabalhar. E eu lembro desse Salmo 81, versículo 10, que diz, eu sou o Senhor, eu não estou com o versículo aqui, se alguém puder ler, eu sou o posso Senhor ler, que te Lô. tirei. Eu Isso. sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Olha isso, Muito bom, né? E tem algumas, em umas versões, eu passei por esse versículo essa madrugada, o Senhor me inquietou para orar, para ler a palavra, e eu passei por um dos salmos que eu passei foi esse, e sobre o alimento, né? O pássaro, como o irmão Christian falou, né? A questão da boca e do alimento é algo muito vinculado, né? Boca e alimento. E pensando no plano espiritual, né? A gente abrir a boca para receber esse alimento, né? Se a gente for pensar no pássaro, para os filhos deles, ele enche a boca de alimento, o bico, e aí ele dá para os filhotinhos no bico dele, né? A natureza fala tanto do nosso Senhor, né? E o Senhor deixa claro para nós. Primeiro, ele começa com o que o Regis falou, né? Essa questão do eu te tirei da terra do Egito. Então, acho que o que o irmão Regis falou é muito isso. Para a gente falar, a gente tem que ter essa convicção de onde a gente saiu, que fomos libertos, que isso é a melhor coisa, né? Que eu posso deixar, o legado melhor que eu posso deixar é falar do Cristo, né? E o segundo, ele fala, então abre a tua boca e eu a encherei, né? Então que a gente abra bem a tua boca, tem algumas traduções que falam, né?
Eu acho que a atitude e o esforço nosso é abrir a boca, né? Porque isso é a nossa parte. Ele fala, abre a boca. Muitos anos eu usei essa frase na minha profissão, né? Você pode abrir a boca, por favor? E o paciente tinha que abrir a boca, né? Senão não conseguia fazer nada. É uma parte dele. Se ele fechar, eu não consigo abrir a boca de ninguém. Eu não consigo. Então, não é a minha parte abrir a boca de ninguém. E o Senhor fala, abre a tua boca e eu a encherei, né? Então, gostaria de deixar essa meditação para os irmãos. É como se o versículo dissesse, né? Abre bem a boca e eu encherei. Mas não é para você engolir tudo, né? Um pouquinho você vai dar para o outro, igual o passarinho que você falou. Porque Amém. Provérbios diz, né, que aquele que retém, ser-lhe-á por perda, né? Retém mais do que lhe é devido. Aquele que retém mais do que lhe é devido, ser-lhe-á perda. Sim, pura perda. Vou achar aqui. Provérbios 11, 24. Aquele que dá liberadamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Essa é a vida que o Senhor nos dá para nós compartilharmos, né? Aleluia. Amém. Irmão Christian, quero mais uma vez te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu ministério. E conte com a gente. Quando vocês estiverem por aqui para Portugal, vai estar mais pertinho. A gente possa, de repente, se for da vontade de Deus, se encontrar, fazer algum evento aqui que o irmão possa vir e compartilhar conosco aqui. E Deus seja louvado. Amém, queridos. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês nos convidam, assim, ó, você pode contar já com a gente. É uma alegria estar junto com vocês, tá ajudando um pouquinho, ministrando um pouquinho essa palavra de Deus para pessoas experientes, pessoas que compreendem. Isso é fantástico demais, gente. A gente cresce junto e é muito legal. Fico muito feliz de participar junto com vocês aqui e estamos sempre à disposição, queridos. E vai ser uma grande alegria poder estarmos na Alemanha com vocês, aí sim, conhecendo mais profundamente esse grupo aí que Deus tem levantado aí nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Se Deus quiser, e creio que Deus tem sim nos aproximado com os irmãos, nossos irmãos, nossa família, né? Que nós muitas vezes não conhecemos porque não olhamos para o alto, né? Mas são família. Então, nós amamos vocês e oramos por vocês. Vou pedir que o Pedrão, nosso irmão que tem esse coração missionário, né? E a gente está enviando ele para o Brasil agora como missionário lá. Missionário. Que ele ore para encerrar esse momento, Pedrão. Você nos abençoa com uma oração, Claro. Pedrão. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui em comunhão entre irmãos, ó Pai, para te adorar, ó Pai, e receber um pouco mais do alimento, que é a tua palavra, ó Pai, que possamos realmente fazer diferença, ó Pai, como aquela mulher fez, e levar a Cristo a tantas outras pessoas, da forma que o Senhor tem nos chamado, ó Pai. Seja falando, seja contribuindo, seja apoiando, seja da forma como o Senhor tem separado para nós, ó Pai. Senhor Deus, fala aos nossos corações, ó Pai, que a gente possa ainda continuar meditando nesse texto, e que o Senhor também possa transformar as nossas vidas, ó Pai, que possamos estar no centro da tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, ó Pai, mais uma vez, pela a família do Christian, sua esposa, em relação também a essa operação da mãe da Paula, que o Senhor possa estar ali com os médicos, ó Pai, usando a mão deles, ó Pai, para que, Senhor, tudo seja resolvido e o tratamento seja o melhor possível. Amém. Senhor Deus, abençoa, derrama da tua cura sobre a vida dela, ó Pai, das tuas bênçãos sobre a vida dessa família, Pai. Amém. Em nome de Jesus, esteja com eles, ó Pai, sustenta a vida deles, ó Pai, e continua usando-os, ó Pai, da forma
como o Senhor tem separado, ó Pai, da forma com autoridade, com poder, ó Pai, nessa terra, ó Pai, que tanto precisa de Ti, Pai, tanto precisa do Teu amor. Temos visto tanta falta de amor, tanta falta de compaixão pelo próximo. E, Senhor Deus, tem levantado alguns loucos, alguns que estão mais corajosos para estar na linha de frente, Pai. E o Senhor abençoe e honre a vida deles, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, é isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Dá-nos uma noite de paz aqui, uma tarde também de paz lá no Brasil, e que o Senhor continue nos abençoando durante o resto desses dias. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Irmão Christian, uma boa tarde para você aí no Brasil, um bom friozinho de 15 graus. Agora a gente pode fazer essa piada, né? Deus abençoe, irmão. Quando estava no frio não fazia, né, Pedro? Daqui a pouco meu friozinho de 35 graus, vai ser meu friozinho. Tá de camisa e manga curta lá, tirando onda aí com os brasileiros aí, ó. Frio o quê? 15 graus? Pra mim isso é praia. Eu lembro de um alemãozão aqui que eu vi num Natal aqui, cara, caindo neve e tal, e o cara tava de camiseta assim. Eu falei, cara, esse cara é louco, velho. Tem o quê? Tem um corpo de aço ali, né? Wolverine, sei lá. Mas a gente já tá nessa também, já tá comemorando 15 graus de temperatura aqui, ó. Ó, meninos, beijo grande para vocês. Vocês tenham uma boa noite. Tchau, Pedrão, Regis, Christian. Grande abraço. Um abraço. Boa noite. Deus abençoe. Isaac. Tchau, tchau. Fica na... Tchau, Tchau, tchau. Tchau.